Voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando aqui pro segundo bloco, eu tô aqui com a Josana, ela tava contando pra nós, né, como que ela chegou na igreja, aquela experiência de se ver, né, diante de um espelho, porque Cristo nos mostra quem a gente realmente é, o que tem dentro de nós, e ela já contou aqui essa parte, né, e ela também falou aqui que quando ela chegou na igreja, ela achou muito legal que podia acolher a família toda, né, a igreja tinha espaço pros filhos, tinha espaço pra ela participar, e eu já vou perguntar pra ti, como é que foi essa questão dos filhos, né? Porque eu acredito que muitas pessoas que estão na igreja, elas pensam assim, mas a criança não importa, né? Ela fica lá, fica em casa, não participa, não tem problema, né? Ela nem tá entendendo. Mas eu vi já, pelo que tu falou, que tu não queria isso, né? Não queria participar de algo em que a tua família não pudesse estar junto, né? Sim, e assim, às vezes a gente também não quer trazer porque eles não param muito, né? Tem uns que ainda são bem mais agitados que outros, mas as crianças, elas são que nem esponja, eles absorvem tudo, né? Então, mesmo que estejam agitados, eu ainda penso assim, melhor estar agitado dentro da igreja do que agitado daqui a pouco em casa ou em outro lugar, né? Então, se a gente puder trazer, mesmo que seja nessa uma vez por semana, isso já eles vão absorver alguma coisa. Na época que eu conheci o Senhor, assim, que eu vim para essa igreja, eu tinha 2 filhos pequenos. A minha menor, acho que tinha 2 anos, tinha 2, e eu tinha um maior de 7 para 8 anos. E naquela época os 2 me acompanhavam em tudo, então eles iam comigo muito, assim. E sempre gostaram, sabe? A Lara, que é do meio, sempre gostou muito, sempre foi super engajada e envolvida, e sempre tava em tudo. E meu filho, enquanto eu pude trazer, eu trouxe. Sempre, assim. Que tava sempre nos grupos, nos cultos, eles participavam. E aí ele foi crescendo, né? Hoje ele é adolescente, meu filho mais velho, ele vai fazer 17 anos. Então ele já tem uma vida bem diferente, bem comprometida, digamos assim, né? Ele trabalha o dia inteiro, ele estuda de noite, então ele já é mais independente. Mas ele me acompanhou bastante, então assim, a semente tá lá, eu sei que tá lá, né? E ele foi batizado, tudo, né? Hoje ele tem uma rotina diferente, mas eu acredito que ainda o Senhor tá ali, né? E ele é de Deus, daqui a pouco ele volta a congregar, enfim. Mas a Lara continua vindo, que é a do meio. E eu tenho ainda a Mel. A Melissa nasceu daí já na igreja. Ela tá com 4 anos agora. E a Lara tá ali, ela tá sempre... A Lara é muito preocupada com o reino, assim, sabe? Com o Senhor e com a volta de Jesus. Ela tá sempre muito preocupada com isso. E ela cuida muito, ela é muito detalhista, assim, muito reparadora. Ela repara nas coisas e ela tem bastante dúvida. Só que ela não fica quieta nas dúvidas. Ela vai atrás e ela procura e a gente estuda junto e ela tem a Bíblia dela no quarto. Ela lê bastante, ela gosta. Então, assim, eu penso que se eu não tivesse ido pra igreja, né, como é que seria? Mas não vou dizer que a gente não tenha um pé no mundo, né? Assim, porque as informações hoje para as crianças são muitas. E vêm de todos os lados, né? Então, eles têm essa vida fora, sabe? Mas eu acredito que a base do Senhor, ela tá presente, ela tem que estar, né? E eu creio que se eu não tivesse conhecido a igreja como eu conheci, há quase 10 anos já vai fazer, a história poderia ter sido bem diferente. Apesar de nós ainda estarmos em construção, a nossa luta ser diária, né, de que a gente não é perfeito e Cristo sabe disso, essa base é muito importante, sabe? Então, por mais que os meus filhos eles tenham toda essa informação do mundo, assim como eu tive, como eu ainda tenho, eles sabem o caminho para onde voltar e para onde eles têm que seguir, né? Então, é tudo bem consciente, para que lado eles podem ir, para que lado eles não podem ir. É uma base que todo mundo deveria ter, né? Saber o que Cristo quer, porque aí quando chega a informação lá de fora, tu já tem aquela base, tu já sabe o que é certo, sabe o que é errado, e o Senhor pode te mover a fazer as coisas, né? E eu também queria te perguntar assim, como família, qual foram as mudanças que tu viu dentro da tua casa depois que tu começou a abrir as portas do teu coração para receber o Senhor, para mudar a vida, né? Como que foi que tu viu isso dentro de casa? No começo não foi muito positivo, assim. Muitas pessoas não aceitavam, até dentro da casa mesmo, sabe? Eu ouvia, assim,
de gente dizendo, nunca imaginei que na minha própria família ia chegar a esse ponto, sabe? Tá numa igreja dessa porque as pessoas não conhecem. É só por isso, porque não conhecem. E tem uma visão distorcida porque existem, nós sabemos que existem muitas denominações que acabam que escandalizam o nome do Senhor, né? Então eles colocam tudo no mesmo saco e aquela coisa toda, né? Então, e a gente era de uma família católica, que é uma coisa muito tradicional, e que é tipo assim, todo mundo entende? Então todo mundo conhece aquilo dali, o que é novo assusta. No começo foi bem complicado, mas assim, foi só bem no comecinho. Depois já foi, eu vim trazendo fui convidando outro, e fui mostrando, fui levando, aos poucos a minha mãe veio comigo, depois meu pai veio, não vem assim, assiduamente, mas eles aceitam super tranquilo, sabe? Muito assim. Na minha casa, na TV a gente assiste as ministrações, tem material por tudo, então eles são bem receptivos. Aquele primeiro momento do não acredito nisso já passou, sabe? Então agora, hoje todo mundo aceita. Meus filhos todos foram apresentados na igreja, eles vieram, tudo foi bem, bem legal. Que bacana, né? Poder receber o Senhor dentro de casa e começar a ver essas mudanças, né? Ver como o Senhor devagarinho vai mudando o coração. Pode ser para aceitar também, né? Para vir também participar junto com a gente, para fazer esse caminho junto com a gente, né? Como também para saber que a gente pode dar essa base para os filhos, para aqueles que estão ali, né, de que tu já conheceu a verdade, que tu pode apresentar aquilo para eles, né, que eles não tenham que passar por esses problemas que tu tinha passado e não queria que eles passassem, né, porque tu já tinha ali como explicar para eles, né, já tinha uma verdade para propor para eles aquilo que realmente era do Senhor, né, e eu também acho assim que quando a gente tá nessa vida com o Senhor, a gente passa por várias situações que são aquelas provas assim que o Senhor tá te mostrando, não, eu ainda estou aqui, né, calma, tá tudo dando errado, mas eu ainda tô aqui contigo, eu ainda tô te ajudando, né, ainda sou teu auxílio. São como fases que a gente vai passando, né, no nosso crescimento espiritual, onde o Senhor nos dá uma prova para ver se a gente aumenta um pouquinho, né, o nível, pra gente se esforçar um pouco mais e ir adiante com ele, né. Eu queria que tu comentasse, assim, aquelas experiências que te marcaram durante essa caminhada. Eu uso bastante isso que tu falou, esse exemplo de que não aconteça com eles o que já aconteceu comigo, sabe? Até porque às vezes eu escuto assim, mas tu já fez, tu fazia. E eu digo, sim, já fazia, fiz até pior. E por isso que eu tô te falando, né? Que esse caminho não é legal, eu fiz esse caminho. Eu já fiz esse trajeto, então não é legal. Mas eu sei também que não é por força, né? Então, por exemplo, hoje meu filho não vem mais na igreja. Mas eu não tenho como obrigar, né? Só que eu preciso falar, então eu falo. Eu converso, eu explico, ele aceita se ele quiser. Ou no tempo que ele quiser. Porque o tempo é de cada um, é do Senhor, né? Mas eu já tive muitas batalhas, nossa. Muita coisa já aconteceu comigo aqui dentro da igreja, assim, que eu vi que era a mão do Senhor. Assim como tem todos os dias, né? Até teve, logo que eu ganhei minha filha, passou uns dias, eu vi uma bolinha, tava conversando com uma amiga minha, tinha uma bolinha na mão, assim. E aí eu disse, que é isso aqui? Então eu não conseguia, eu lembro que eu andava de bicicleta, não conseguia. Aí eu fui no médico, a gente fez uma ecografia, ele falou, é um tumor na tua mão. Daí eu falei, não, e agora, né? Ele disse, não, a gente vai ter que operar. E eu disse, vamos lá então. Aí, isso já faz alguns anos. Aí eu fui, e antes de eu entrar na sala de cirurgia, eu lembro que eu lembrei do que as minhas tias me falavam, né? Pede, Josana, pro sangue de Jesus. Eu disse, o sangue tem poder, ele vai te curar. E outra que elas me diziam assim, quando a gente tem um problema, a gente tem que entregar pro Senhor, tu entrega pra Jesus. Porque quando tu entrega pra ele, ele nunca vai te devolver o problema. Ele vai resolver pra ti, mas tu precisa deixar que ele resolva. E eu fiquei 6 meses monitorando aquele tumor. Marquei o dia da cirurgia, fomos todos os exames, todas as ecografias, ele tava lá. O médico disse, tu corre o risco de perder o movimento de 2 dedos, mas nós vamos fazer e tal, tem que tirar. E eu deitei na maca de cirurgia, fui orando, né? Deitei na mesa de cirurgia e ele apalpou minha mão, apalpou, eu disse, qual era a mão mesmo? Eu disse, essa aí. Ele falou, não, mas essa aqui não tem nada. Não era na direita? Eu disse, não, era na esquerda. Ele olhou e não tinha nada. Nada. Eu voltei, eu lembro que meu pai tinha pedido folga e eu voltei pra casa sem nada. E ele disse, mas você não foi fazer cirurgia? O que eu vou dizer no meu serviço? Pedi folga pra ficar em casa, porque tinha bebê pequeno, né?
Eu disse, pai, mas não tinha. E aí ele não abriu a minha mão. Ele disse, nós vamos ter que refazer os exames pra ver, porque eu não vou abrir a tua mão sem saber onde é que tá, né? Ele não tava mais ali. E isso é um exemplo, assim, gritante do Senhor, sabe? Nessa época que eu já tinha minha fé. Embora sem conhecer tanto como eu precisava olhar pra dentro, né? Eu tenho também a cura da minha filha de intolerância à lactose. A Lara sofreu 2 anos com intolerância à lactose. Até quando a gente descobriu. Eu acredito que ela já tinha antes. Aí a gente descobriu que era aquilo. E nós fizemos muita oração. Muita oração, eu e ela. E era palavra, e era jejum, e era oração. E ela curou. Curou, assim, do nada. Nós um dia fomos lá e ela voltou a comer normal. E simplesmente Deus tirou com a mão, sabe? Assim como outras bênçãos que Deus me dá todos os dias, né? Que bênção, né? Poder ver, assim, que o Senhor tá sempre com um amparo naquilo que às vezes a gente nem espera, né? Por exemplo, tu já tava com a cirurgia marcada, né? Podia pensar, então agora o Senhor só cuida pra que tudo ocorra tudo bem aqui na cirurgia, mas ele já tava muito além, né? Já tinha curado tudo totalmente. E isso era só descansar, era só esperar em Cristo, né? E essas são experiências que a gente se motiva, né? São coisas que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia, de que o Senhor tá ali, né? De que o Senhor continua do nosso lado, que o Senhor tá ali preservando pela nossa vida, né? Querendo que a gente só tenha um pouquinho mais de união com Ele, né? Um pouquinho mais de comunhão, para também que a nossa vida também seja um testemunho para os outros, né? Seja um exemplo para que os outros também encontrem em nós um pouquinho de força, né? Para chegar até Cristo, né? Porque como é bom a gente ouvir um testemunho, né? Um testemunho de cura, um testemunho de conversão, um testemunho de alguém que teve uma intimidade com o Senhor, porque aquilo ali nos dá aquela fé, né? Aquela coisa boa dentro do coração de que, opa, isso é possível, eu também vou conseguir, né? A pessoa que tá do meu lado conseguiu, e isso é pra todos, eu também posso chegar até lá, né? Então, antes da gente encerrar, eu queria pedir pra te deixar um incentivo pra quem tá nos escutando, pra quem precisa dessas experiências também, né? Pra conseguir permanecer no Senhor, ou pra dar o primeiro passo pra ir em direção a Cristo. É a persistência, eu acredito que a gente não pode desistir. Porque quando tu tem isso muito forte no teu coração, que tu precisa preencher aquele vazio, tu tem que sempre buscar, né, e insistir naquilo. Porque Jesus, ele não desiste da gente, né? E aquela euforia que tem no começo, que eu tive, que todo mundo tem, que eu descobri a palavra, eu queria trazer todo mundo pra cá, eu divulgava pra todo mundo, muita gente não aceitava, né, muita gente não ouvia, e eu ficava assim pensando, meu Deus, como é que ele não tá vendo? Como é que as pessoas não estão sentindo isso? Isso é tão incrível, isso é maravilhoso. E eu lembro que tinha uma tia que recém tinha vindo embora pra Cachoeira e eu convidava, tia, tem um grupo, vamos lá naquele grupo comigo. Não, outro dia eu vou, hoje eu tenho não sei o quê. Eu fiquei assim 6 meses, assim. Eu lembro que na época eu tinha esse cálculo, que eu lembro quando é que eu comecei a primeira vez, mas isso já faz alguns anos, então eu não me lembro quando é que foi. Mas eu lembro que eram 6 meses até que um dia ela disse, tá, eu vou, sabe? Então assim, a gente não pode desistir. Hoje elas estão tudo aí, minhas filhas estão tudo na igreja. Elas congregam e oram, e a gente compartilha, e a gente divide, e a gente levanta uma outra quando tá com alguma dificuldade. E isso é outra coisa que eu aprendi também, assim, aqui na igreja, de tu se expor e dividir o fardo, né? Porque às vezes a gente tá com um fardo pesado. Então tu pode dividir com algum irmão que vá te auxiliar naquele momento, porque Deus, ele usa todas as pessoas, né? Porque eu acredito que nada é assim por acaso. Tudo é o Senhor que tá movendo, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então eu acredito que a persistência e a vontade e não deixar esmorecer aquilo, sabe? Mesmo passando por alguns momentos que a gente tem vontade de desistir ou de seguir outros caminhos, mas que a gente sempre consiga voltar ao Senhor. Então fica o incentivo da Josana para você que estava escutando aí, né? Para você que acompanhou toda a história dela aqui comigo, para você também, né? Perseverar em Cristo e buscar esse preenchimento do vazio que a gente tem internamente no Senhor, porque Ele com certeza vai trazer aquele preenchimento 100%, né? E não tem volta, né? Porque às vezes a gente pode buscar coisas no mundo que o preenchimento é só 10 minutos, mas com Cristo aquilo ali, ó, vai continuar bastante para sempre, se tu se manter em comunhão com Cristo, né? É só tu se manter ao lado dele que ele vai manter esse preenchimento, essa alegria, essa paz que só vem através dele, né? Eu agradeço de novo a vocês que ficaram aqui escutando e acompanhando o testemunho e que vocês tenham sido todos muito edificados
com o testemunho. A gente volta numa próxima oportunidade com mais uma história, né, para mais um pouco de fé para nossos corações. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.